Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o privilégio de participarmos de mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus abençoe muito a sua vida e a sua casa. Esperamos que você esteja debaixo da paz do Supremo Pastor. Nós vamos orar. Quero lhe convidar para juntos buscarmos ao Senhor. Deus querido, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela bênção de te conhecer, de te amar, de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. Te louvamos porque a nossa história foi redimida. Fomos resgatados por Ti e a Ti pertencemos para sempre. Queremos Te agradecer pela Tua bondade. Abençoe esse momento de pastoreio, que o Teu Espírito conduza cada ocasião. Ó Deus, fala ao nosso coração, abre os nossos lábios para Te glorificar em espírito e em verdade. Visita cada vida. Tu conheces as lutas, os problemas, as adversidades, os dilemas, mas o Senhor é o Deus que tem respostas. O Senhor é aquele que realiza milagres. Então, ó Deus querido, abençoa-nos. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos convida a cantarmos a Ele cânticos. A palavra de Deus nos orienta a louvarmos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus nos deu a música para que ela seja uma expressão de adoração ao seu santo nome. Quero lhe convidar agora a juntos louvarmos ao Senhor com alegria. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo,
Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar em um texto da Sagrada Escritura que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 19. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós percebemos claramente que o orgulho, ele produz grandes tragédias. A Bíblia diz que Deus, ele se opõe ao
soberbo, mas, ao mesmo tempo, a graça do Senhor, ela é resgatadora, é restauradora. Então, o próprio Senhor que se opõe aos soberbos, que resiste aos orgulhosos, ele também dá graça aos humildes. E o texto que nós vamos meditar, ele apresenta um gesto de bondade que é interpretado erroneamente como ameaça. E qual o resultado disso? Guerra, vergonha e destruição. Portanto, 1 Crônicas, capítulo 19, nos mostra dois caminhos: o caminho da graça e da reconciliação, ou o caminho da desconfiança orgulhosa que gera conflito. Esse texto, ele é mais que um relato militar. É uma passagem que revela a soberania de Deus sobre os povos e a diferença entre confiar no Senhor ou confiar na força humana. Então, por favor, convido você a observar a leitura dessa passagem. 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Hanum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Hanum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos ciros de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte, no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos,
varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Esse texto, queridos, é muito mais do que um conflito militar. Algumas pessoas podem olhar para essa passagem e simplesmente entenderem que ela mostra Davi derrotando os amonitas e os sírios. Mas, como toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, esse texto, escrito há séculos e séculos atrás, ele nos traz princípios espirituais. E eu quero pensar com você sobre isso, porque nós começamos falando sobre os danos do orgulho e a bênção de receber a graça. Em primeiro lugar, essa passagem nos mostra que Davi oferece graça. E essa graça é rejeitada por uma suspeita pecaminosa. Isso está registrado do versículo 1 ao 5. O capítulo começa com a morte de Naás, rei dos Amonitas. Davi, então, decide demonstrar bondade ao filho dele, Hanum. O versículo 2 afirma: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. A palavra bondade aqui no texto hebraico, ela traz a ideia de misericórdia, bondade leal, graça pactual. Ou seja, o rei Davi, ele estava desejando agir com compaixão. Porém, os conselheiros de Hanum interpretaram a bondade de Davi como conspiração. O texto nos diz, no versículo de número 3, que os príncipes dos filhos de Amon falaram a Hanum o seguinte: pensas que por te haver Davi mandado consoladores está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiar a terra? Por causa dessa ideia equivocada, Hanum, ao invés de receber a graça, humilha os servos de Davi. Simplesmente ele raspa-lhes a barba, corta-lhes as vestes, os expõe à vergonha pública.
Naquele contexto do Antigo Oriente, isso era uma afronta muito grave. O que é que nós temos aqui? Um coração dominado pelo pecado que interpreta a graça como uma ameaça. Homens soberbos suspeitam da bondade, rejeitam a reconciliação, transformam a paz em conflito. Pense comigo, quantas vezes relacionamentos interpessoais são destruídos porque as pessoas optam ao orgulho e não à reconciliação. Ao invés das pessoas terem uma postura de perdão, de reconciliação, de aceitação, elas simplesmente constroem barreiras nos seus relacionamentos. Mas eu queria pensar também na relação vertical. O homem natural, ele frequentemente reage assim diante da graça de Deus. Quantas pessoas que ouvem boas novas? Davi aqui, ele aponta para Jesus Cristo, para o Filho do Deus vivo, o Salvador. E quantas pessoas, ao invés de receber a graça de Deus, simplesmente suspeitam do Evangelho, rejeitam a misericórdia divina, optam por uma vida de autonomia. Meus amados irmãos, não há esperança para uma pessoa que rejeita o Evangelho. Assim como a rejeição da bondade de Davi trouxe conflito e derrota para os amonitas e também para os sírios, assim também, em um grau ainda muito superior, pessoas que rejeitam a graça de Deus, elas estão tendo uma postura de condenação, de ruína. Meu irmão, minha irmã, Deus nos oferece graça, ou seja, favor imerecido. Por mais que sejamos pecadores, o Senhor, pela sua obra expiatória na cruz, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos apresenta perdão, reconciliação, bondade, amor, que nós não rejeitemos a graça de Deus, porque não há esperança para aquele que simplesmente se opõe à oferta de salvação. Deus oferece para nós a sua amizade, o seu amor incondicional, o seu perdão. Deus nos dá de graça a redenção em Jesus Cristo, e que nós possamos nos abrir e dizermos: ó Senhor, reine na minha vida, eu me rendo a Ti. Se porventura há alguém que nos assiste, que ainda rejeita o Evangelho, talvez por orgulho, ou talvez porque se ache pecador demais, indigno, todos nós somos indignos. Então, não rejeite o Evangelho, mas o receba. A Bíblia diz que a todos os que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Segundo lugar, o pecado, ele gera medo. E o medo resulta em uma confiança falsa. Versículos 6 e 7. Depois daquele ato de humilhação dos amonitas em relação aos servos de Davi, eles percebem que provocaram Davi. E ao invés de se arrependerem, buscam se fortalecer militarmente. Contratam sírios, compram carros, multiplicam soldados,
Ou seja, eles acreditam que recursos humanos podem resolver questões espirituais e morais. O que nós temos nesse texto é o pecado produzindo medo. E o medo sem arrependimento leva os homens a buscar seguranças falsas. Pense comigo. O homem sem Deus é escravo do medo. E ele busca adquirir coisas ou se apoiar em realidades que lhe dão uma suposta segurança, mas essa segurança é falsa. Quantas pessoas sem Deus fazem do dinheiro o seu falso Deus? Ou do poder o seu ídolo? Ou da influência, ou da estrutura, ou da força humana, a sua fonte de confiança. E tudo o que nós depositamos a nossa fé é o nosso Deus. Só que ninguém é digno da nossa fé senão o Senhor. Ao invés dos amonitas se arrependerem, eles endureceram o seu coração e buscaram então resistir a Davi. Na verdade, eles estavam resistindo o próprio Deus. A Bíblia nos ensina a confiarmos no Senhor. Nós vivemos em um mundo inseguro em várias dimensões. Há uma insegurança econômica, uma insegurança social. As pessoas cada vez mais têm medo da violência. Há insegurança em várias dimensões. E diante dessa insegurança, às vezes as pessoas buscam eleger fontes de confiança. Coisas, seres, pessoas que possam lhes dar segurança. Mas a Bíblia diz que a nossa segurança está no Senhor. O Salmo 20, versículo 7 afirma: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem. Essa confiança aqui não significa você acreditar em uma pessoa porque entende que ela é íntegra. Você confiar em amigos, em irmãos na fé, em familiares, porque eles são pessoas íntegras, mesmo falhas. Não é essa confiança que o texto está condenando. Mas maldito o homem que confia no homem, no sentido da pessoa acreditar que é outro ser que lhe dá salvação, que lhe oferece uma segurança eterna. A Bíblia diz que essa pessoa é maldita. Mas o próprio Jeremias, no capítulo 17 também, verso 7, diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confie no Senhor, meu irmão. Seja qual for a circunstância que porventura esteja, quem sabe, trazendo temor ao seu coração, confie no Senhor, Ele é a nossa segurança. Terceiro lugar, o povo do Senhor deve agir com coragem, mesmo em situações difíceis. E por que nós devemos ter coragem? Porque essa coragem está fundamentada na soberania de Deus. Versos 8 a 15. O texto vai nos mostrar que Joabe, comandante de Davi, percebe que o seu inimigo, os amonitas, os sírios, o cercam por dois lados. Israel está cercado. Então Joabe divide o exército de maneira estratégica. Só que há uma declaração aqui que é central. O versículo de número 13. Joabe
ele, depois de dividir o exército entre ele e Abisai, seu irmão, ele afirma o seguinte, versículo 13: Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Que coisa interessante. O comandante Joabe, sobrinho de Davi, um homem com muitos problemas, mas aqui ele tem uma atitude muito interessante. Ele diz: seja forte, vamos pelejar varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Ou seja, tenha coragem, lute, não seja dominado pelo medo, mas ao mesmo tempo que há uma responsabilidade humana, há uma confiança na soberania de Deus. Ele diz: e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Ou seja, Joabe luta com estratégia, coragem, responsabilidade, mas o resultado final ele entrega nas mãos do Senhor. Qual é o princípio que esse texto nos ensina? Diante dos problemas da vida, nós não podemos entrar numa caverna, sermos governados pela apatia, pelo medo e simplesmente sermos dominados pelo pavor. Nós precisamos pedir a Deus coragem. Nós precisamos lutar na força do Senhor. Meu irmão, minha irmã, coragem. E onde estava fundamentada a coragem de Joabe? Na soberania de Deus. Nós vamos lutar e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Meu querido, minha querida, esse mundo é um mundo de lutas. A Bíblia nos mostra que nós temos 3 inimigos. O mundo, que é o sistema espiritual corrupto, a carne, que é a natureza caída, corrompida, e o diabo, o caluniador, o nosso adversário. E esses 3 inimigos buscam nos levar ao pecado. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra, em uma luta espiritual. E o Senhor nos ensina a combatermos, mas não com armas carnais, mas com armas espirituais. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, que nós devemos nos revestir da força do Senhor. Ou seja, o cristão luta, mas ele sabe que é Deus quem dá a vitória. O crente trabalha, mas depende de Deus. O servo do Senhor batalha, mas sabe que a vitória pertence ao Senhor. Querido, diante das lutas dessa existência, não deixe o pavor se apoderar do seu coração. Lute na força do Senhor. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, somos vitoriosos. Em quarto lugar, esse texto nos mostra que toda oposição contra os propósitos de Deus termina em derrota. Versos 16 a 19. Os sírios, eles se reorganizam para uma nova batalha, eles parecem fortes, mas Deus lhes entrega nas mãos de Israel. Qual foi o resultado? Os sírios são derrotados, as nações se submetem, há um fim aqui da resistência e Deus demonstra o seu poder na vida do seu povo. Esse texto está dizendo que ninguém prevalece contra os propósitos do Senhor.
Como eu disse, Davi aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele teve também muitos inimigos, insuflados por Satanás, mas eles foram vencidos. A Bíblia diz, queridos, que Jesus Cristo, pela sua obra na cruz, despojou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo. Esse texto, 1 Crônicas, capítulo 19, aponta para um conflito maior. A humanidade caída que resiste ao reino de Deus. Homens que rejeitam o verdadeiro Rei Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação, que em nome de Deus nós somos chamados a convocar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Que verdade maravilhosa! Deus, que foi ofendido pelo nosso pecado, enviou Jesus para morrer na cruz e agora convida as pessoas a se reconciliarem com Ele como um ato de graça e misericórdia. Esse Jesus, ele veio a essa terra, foi desprezado, humilhado, rejeitado pelos homens, como os servos de Davi foram humilhados. Cristo também foi escarnecido, despido, afrontado, mas assim como a humilhação dos servos de Davi não terminaram em derrota, Cristo, ele triunfou na cruz e na ressurreição sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. Assim como Davi venceu os inimigos, Cristo venceu os seus inimigos. Eu queria caminhar para o final. 1 Crônicas 19 nos mostra que a graça, quando é rejeitada, o resultado é destruição. O orgulho conduz à ruína. A força humana não consegue nos dar vitória, mas Deus honra aqueles que confiam nele. Em quem você está confiando? Nos seus recursos? Na sua capacidade mental? Nas suas habilidades? Na sua própria força? Na autossuficiência? Ou no Senhor soberano que governa todas as coisas? Confie em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que o nosso coração não rejeite jamais a oferta de graça oferecida pelo melhor Davi, pelo superior Davi, por aquele para quem Davi apontava, Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus. Mas que a gente acolha a graça suficiente para você, meu irmão, minha irmã, para lhe perdoar, para lhe lavar de todo pecado, para lhe dar segurança, a graça suficiente para mim e para você, para nos fortalecer diante das lutas da vida e nos dar vitória. A graça suficiente para resolver a nossa vida e nos abençoar completamente. A graça para nos dar paz, a verdadeira paz anunciada pelo Evangelho. Deus oferece reconciliação por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos refúgio seguro. Fora de Cristo, a tempestade, a ruína, mas em Cristo, a vitória, a bênção, a glória, a segurança. Deus
cuida do seu povo. Deus dá vitória ao seu povo. Quero lhe convidar para orar. Vamos conversar com o Senhor, vamos falar com Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. O Senhor não nos abandonou no nosso pecado, mas na pessoa do Teu Filho oferece para nós graça que restaura, que perdoa. Ó Deus, obrigado por isso. E nós queremos estar totalmente rendidos à Tua vontade, Senhor, em arrependimento e em fé. Senhor, muitas vezes na vida nós temos enfrentamentos, grandes batalhas. Mas obrigado porque lá na cruz o Senhor já conquistou para nós vitória. Senhor, dá-nos a bênção de confiar no Senhor e sabermos que a nossa segurança está em Ti. Ó Deus, guarda-nos do mal, guarda-nos da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, guarda-nos do maligno e que nós possamos lutar na força do Senhor, revestidos da Tua armadura, certos de que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Ó Senhor, nós oramos pelos Teus filhos e filhas, oramos por esse homem, por esta mulher, por este jovem, por este adolescente, por essa criança, por essa família. Abençoa cada um, ó Deus. Tu sabes quais as lutas. Ó Senhor, intervém. Quem sabe há pessoas que precisam de uma cura, precisam de uma restauração física. Ó Deus, cura. Talvez pessoas necessitam de uma restauração espiritual. Restaura, levanta essa pessoa que está caída no seu pecado. Ó Deus, traz salvação para o perdido. Ó Deus, traz paz para aquele coração que está ansioso, temeroso, inquieto, ó Deus. Ó Senhor, realiza o Teu milagre. Supre, ó Deus, aquele que está endividado, está desempregado, abre uma porta de emprego. Ó Senhor, a nossa segurança está em Ti, portanto nós confiamos no Deus eterno, Criador do céu e da terra, nosso Redentor, nosso Consolador. Abençoe o Teu povo, nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, toca nesse coração com poder e que possamos de fato confiar em Ti, termos a convicção que a graça do Senhor nos basta. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um cântico de adoração ao nosso Senhor. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração
Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Meus amados, encerramos mais um momento de pastoreio. Que privilégio tão grande podermos meditar na Sagrada Escritura, orarmos, cantarmos ao nosso Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, com graça, misericórdia e paz. Tenha certeza, a graça do Senhor é suficiente para lhe suprir e lhe sustentar em todas as circunstâncias da vida. Deus seja contigo sempre. Amém.